é o M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 25º Congresso Unidas, e a gente continua aqui com os nossos trabalhos. Agora eu vou bater um papo sobre uma doença que é muito importante a gente falar sobre ela, que é a herpes zoster, e eu vou conversar sobre o tema com o Igor Sampietri, que é gerente de educação médica na GSK. Boa tarde, como você está, Igor? Me conte um pouquinho aí o que é a herpes zoster e o que a gente precisa saber sobre essa doença. Excelente. Boa tarde, Nube. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse podcast. Como eu mencionou, meu nome é Igor Sampietri, atuo na GSK como gerente de educação médica. E o herpes zoster é uma doença causada por um vírus, o vírus varicela zoster. Esse é o mesmo vírus que causa a catapora na infância, ou também conhecida como varicela. Uma doença que geralmente acomete as crianças e que depois da sua resolução, esse vírus, contudo, ele permanece no organismo, permanece latente, dormindo metaforicamente. Adormecido, perfeito. E ao longo da vida, esse vírus ele pode se reativar, causando o que é o herpes zoster. Interessante, me conta um pouco, como é que é o diagnóstico, quem normalmente... o que faz o vírus despertar no organismo, digamos assim, como a gente descobre que a gente está com a herpes zoster? Bom, excelente pergunta. Estudos americanos, dados americanos, dizem que 99,5% da população já teve o contato prévio com o vírus. E o curso natural da doença, do herpes zoster, inicialmente, ele apresenta sintomas muito inespecíficos. Febre, dor no corpo, cansaço. Pode ser qualquer doença, né? Exatamente, que é o grande desafio, na verdade, de se fazer o diagnóstico, de saber que de fato é o herpes zoster nessa fase. Já de 2 a 4 semanas é onde os principais sintomas característicos dessa doença se manifestam. E quais sintomas são esses? Excelente. Então, os principais sintomas é a dor no local onde esse vírus ele é reativado, e especificamente em relação ao nervo, né, que é acometido. Além da dor, né, a própria vermelhidão nessa região que se manifesta em um dos lados do corpo, o lado do corpo de fato que é afetado. Além disso, além da dor, a sensibilidade e as vesículas, bolhas, na verdade, que podem surgir. Esses são os principais sintomas do herpes zoster. E essas bolhas, essa dor é num lado inteiro do corpo, alguma região específica? Só explica um pouquinho mais, que eu acho que ficou interessante, assim, até pra gente poder saber, né? Excelente. Então, o corpo, né, o sistema nervoso, ele é dividido, né? Ele tem estratificações, ramificações que... atuam, né, que na verdade que representam regiões do corpo. A depender do nervo que é acometido, essa região correspondente da pele, ela também manifesta e apresenta esses sintomas. Perfeito. E agora me fala uma coisa. Normalmente, quando o vírus desperta, né, da sua hibernação, isso ocorre em qual faixa etária? Tem algum gatilho que seja de vida? Como é esse processo, né? Tem uma faixa etária que é mais acometida? Ou pessoas de um determinado gênero? Como é isso? Excelente pergunta também. E, assim, existem alguns fatores de risco para essa reativação, para esse despertar, na verdade. Na população em geral, assim como o corpo envelhece, o cabelo, a pele, o sistema imunológico ele também envelhece. E esse envelhecimento deixa a resposta imunológica do corpo menor conforme o avanço da idade. Isso é um processo natural que ocorre. E na população em geral, pessoas com 50 anos ou mais já apresentam um risco dessa doença, dessa reativação. Curioso isso. E aí, uma pergunta, né? Assim, por que esse aumento com a idade? Por que a gente tem esse aumento na incidência conforme você vai chegando mais perto do 5? Sei que você já falou um pouco do sistema imunológico, mas assim, tem algum outro gatilho? Não, é só realmente com o passar do tempo? Na verdade, esse fenômeno ele é conhecido como imunossenescência. Então, são as alterações naturais da resposta do sistema imunológico em vista do avanço da idade. Isso é um processo natural, inerente ao envelhecimento, que trazem alterações, diminuição da resposta aos anticorpos e da resposta do sistema imunológico, e isso faz com que esse aumento dessa reativação ocorra. Eu imagino que quando, enfim, né, a pessoa fica doente com a herpes zoster, ela deve ter um impacto muito grande na qualidade de vida dela, porque ela já está numa idade que ela caminha para a maturidade. A gente está falando de uma doença que causa dor, né? Qual é o tipo de impacto? O que fazer, né, se eu estou com a doença? O que isso vai trazer de transtorno para mim na vida?
Bom, existem dados do impacto na qualidade de vida em geral, relacionados não só em relação ao herpes zoster, mas em relação a outras complicações que geram a dor crônica causada pelo herpes zoster. Impactos na habilidade de caminhar, de se relacionar com outras pessoas, atividades laborais, no próprio sono, no humor. E pessoas relatam um alto impacto, né? Existe um estudo que reporta 21% dos participantes apresentando relatando um alto impacto na qualidade de vida geral em vista do herpes zoster e dessa principal complicação crônica. Caramba, é uma incidência bem alta. E aí eu tenho 2 perguntas para você. A primeira uma vez diagnosticado, como tratar? Perfeito, ele não é uma doença nova. E existe um tratamento com antivirais. Contudo, também se tem um grande desafio em relação ao tratamento. O próprio paciente identificar a necessidade de buscar por um atendimento médico, um diagnóstico assertivo, iniciar o tratamento o quanto antes para uma melhor resposta, mas, sobretudo, o desafio do manejo da dor, seja na fase aguda ou na fase crônica, que tem esse impacto na qualidade de vida. Perfeito. E tem uma maneira de prevenir que isso ocorra? Como é que a gente... ok, vamos supor, eu tenho o vírus aqui, né? Como que eu faço para ele continuar dormindo para sempre? Como é que a gente previne? Excelente. E a grande parte da população apresenta, né, já teve contato com o vírus no ambiente ou teve a manifestação da catapora na infância e apresenta o vírus latente. Mas também se tem uma estratégia de prevenção, na verdade, em relação ao herpes zoster. Uma prevenção, na verdade, que a gente recomenda que todos busquem, na verdade, a informação e estratégias de prevenção para essa doença com um profissional de saúde, com um médico de confiança, responsável, na verdade, pelo seu atendimento de saúde, para maiores informações, não só sobre estratégias de prevenção, em relação à própria indicação da prevenção, seja em relação à faixa etária ou em relação a outras condições médicas. Tá, uma última pergunta. Eu fiquei aqui pensando, a gente sabe que tem pessoas que têm um sistema imunológico saudável, tem pessoas que têm um sistema imunológico comprometido. Tem diferença quando, enfim, a pessoa, o vírus acora em pessoas com diferentes perfis e com imunocomprometidamente de maneiras diferentes? Como é que é isso? Excelente pergunta também. E aqui, na verdade, um ponto importante de diferenciação. Na população em geral, né, conforme o avanço da idade, essa reativação desse vírus ela ocorre proporcionalmente, especificamente acima dos 50 anos. Mas existem outras populações de indivíduos imunocomprometidos, seja por uma doença de base, seja por um tratamento imunossupressor ou qualquer condição que altere a fisiologia da resposta imunológica. E esses indivíduos apresentam uma incidência, um risco maior da reativação desse vírus latente. Não só em relação a apresentarem essa doença, apresentarem um herpes zoster, mas especificamente em relação à própria manifestação da doença. Ela pode ser mais grave, seja em relação às lesões maiores, mais numerosas, e também em relação à sua própria distribuição. Não localizada em uma região do corpo, mas as lesões podem também ser disseminadas, o que torna a doença nessa população imunocomprometida mais grave ou exacerbada. E aí eu imagino que, obviamente, esse público é o que mais tem que se preocupar com a prevenção para, de fato, não chegar a desenvolver a doença e não ter uma forma mais grave, certo? Esse é um ponto importante, na verdade, é claro, não só indivíduos imunocomprometidos, mas indivíduos idosos. E hoje existem estratégias de prevenção de infecções para todas as faixas etárias. E é extremamente importante não só conhecer o risco em relação às doenças infecciosas para cada faixa etária e as estratégias de prevenção para essas específicas doenças, conforme as recomendações. Perfeito. Vamos supor, eu tenho uma suspeita de que talvez eu tenha herpes zoster. O que eu tenho que fazer? Bom, na suspeita de qualquer quadro infeccioso, especialmente o herpes zoster, buscar por um atendimento médico, por um diagnóstico assertivo, iniciar o tratamento o quanto antes, sem dúvida nenhuma, conforme recomendação, mas claro, tendo em vista uma doença que pode ser prevenido, não só o herpes zoster, mas outras doenças, sem dúvida nenhuma, buscar por estratégias de prevenção em relação a esses quadros. Perfeito. Você tem mais algum comentário para fazer? Eu queria te agradecer pela super aula que você deu aqui sobre uma doença que, particularmente, eu já tinha ouvido falar, assim, en passant,
mas eu nem sabia que existia como, enfim, a gente prevenia. Eu, por exemplo, fui uma criança que teve catapora, então eu queria deixar o microfone aberto para você fazer suas últimas considerações, seus comentários e te agradecer, porque foi uma super aula. Excelente. Obrigado, na verdade. Obrigado a todos vocês que assistiram esse podcast. Obrigado, Núbia. Muito importante, muito feliz falarmos sobre o herpes zoster, conhecer mais sobre a doença, sobre a carga da doença e maiores informações em relação não só ao tratamento, mas estratégias de prevenção. Obrigado a todos. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que até, só para fechar aqui o nosso bate-papo, é muito importante a gente falar desse tipo de doença, porque a gente está falando aqui dentro do cenário de autogestão que são operadoras de saúde que tem um público muito grande de idosos, né? E a gente sabe que todo tipo de doença que gere um quadro crônico de dor traz essa queda de qualidade de vida, traz um uso maior, né, do plano de saúde. Então, a gente falar de prevenção vai muito em linha com a nossa visão de sustentabilidade do segmento e muito em linha com o que a gente quer, que é promover saúde para as pessoas. Igor Sampietri, muito obrigada. E eu agradeço a você que está acompanhando o M3BS Talks Unidas aqui, direto do nosso 25º Congresso.